dicas com mais uma história de vida de uma seguidora. Vamos dar o nome dela de Clara. Minha avó, que costumava detestar tanto meu marido, queria vê-lo de verdade. Eu estava questionando as palavras da minha mãe quando recebi um e-mail do meu marido. Não conte à velha que eu estive aqui. Se o fizer, é divórcio entre Clara e eu. Se ela visse isso, quem sabe o que minha avó diria. Com o coração pesado, fui para o quarto da minha avó. Então ele partiu, Eu sabia, mas que homem lamentável. Ei vovó, você realmente queria ver o Pedro? Sim, eu sei tudo sobre o motivo pelo qual ele veio aqui também. O motivo? A vovó parecia saber de algo, e então, com olhos penetrantes, minha avó acamada olhou para mim, que estava em casa para o parto. Não volte depois de dar à luz. O que quer dizer com isso? Garanta que você mantenha o que acabei de dizer. Entendeu? Sobrecarregada pela intensidade da minha avó, tudo o que pude fazer foi assentir. Logo depois, minha avó começou a falar lentamente, o motivo, não pode ser. Chocada com a verdade revelada pela minha avó, liguei apressadamente para a polícia. Vendo isso, minha avó me disse para esperar. Espere um pouco, me passe esse telefone. Meu nome é Clara, e tenho 35 anos, sou dona de casa. Meu marido Pedro tem 3 anos a menos do que eu, 32 anos. O tempo voa. Estamos casados há 3 anos. Ele entrou na empresa atual 1 ano após mim. Com sua personalidade brilhante e amigável, Pedro rapidamente se tornou o cara mais popular no trabalho. Dedicado ao seu trabalho, ele foi o único que se atreveu a conversar comigo, que todos os outros tinham medo de se aproximar. Me apaixonar por ele foi a coisa mais natural do mundo, e antes que eu percebesse, estávamos namorando. Sua presença era reconfortante. 2 anos depois, ele propôs. Clara, juro que vou te fazer feliz. Então, quer se casar comigo? Foi uma proposta perfeitamente comum, mas para mim, aquelas palavras eram mais bonitas do que qualquer outra proposta poderia ser. Você promete que vai me fazer feliz? Pode deixar comigo. Nossa vida de casados tem sido uma bênção. Pedro sempre me diz que me ama, e eu sempre digo que o amo também. Pensei que estaria vivendo sozinha. Sou verdadeiramente grata ao príncipe que apareceu diante de mim. E então fomos abençoados com a notícia de que teríamos um filho. Com o tempo, me vi me aproximando do parto, de licença maternidade do trabalho, passando meus dias descansando em casa. Ultimamente, Pedro tem chegado tarde por causa do trabalho. Trabalhando na mesma empresa, entendo o quão ocupado pode ser. Mas estar tão ocupado a ponto de chegar em casa depois da meia-noite, isso é inédito. Ele se atrasa porque sai para beber ou sair depois do trabalho. Pedro acha que socializar com o chefe e os colegas é mais importante do que o trabalho em si, especialmente quando se trata de sair. Claro, não estou dizendo que isso é ruim. Eu sabia que perder a liberdade para o casamento seria o maior estresse para o meu marido, que tinha desfrutado da vida de solteiro. Então, eu não digo nada, mesmo que ele chegue tarde em casa. Eu sei que sair é a maneira dele de aliviar o estresse. Eu estava tolerando isso por causa dele, mas agora as coisas são diferentes. Estou grávida. Estar grávida pela primeira vez está cheio de ansiedades, e estar sozinha realmente me afeta. Eu deveria dizer a ele, não deveria? Vou dizer hoje. Não aguento mais. Ele sai para beber e sair todos os dias. Enquanto eu ponderava sobre como abordar o assunto com Pedro, recebi um e-mail dele que me deixou perplexa e preocupada. A mensagem continha um ultimato sério: não conte à velha que eu estive aqui. Se o fizer, é divórcio entre Clara e eu. As palavras dele reverberaram em minha mente enquanto eu tentava entender o significado por trás delas. Por que Pedro estava tão determinado a manter sua visita em segredo? Com o coração pesado, dirigi-me ao quarto da minha avó, onde ela estava descansando. Então ele partiu, Eu sabia, mas que homem lamentável, disse ela com um tom de desdém ao mencionar Pedro.
Senti um nó se formar em minha garganta enquanto tentava decidir se devia mencionar a visita dele ou não. Vovó, você realmente queria ver o Pedro? Perguntei, tentando parecer casual. Sim, eu sei tudo sobre o motivo pelo qual ele veio aqui também, respondeu ela com um olhar penetrante. Fiquei surpresa com suas palavras. O que minha avó queria dizer com isso? Será que ela sabia alguma coisa sobre Pedro que eu não sabia? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, minha avó continuou, sua voz soando mais séria do que nunca. Não volte depois de dar à luz. Fiquei atordoada com sua declaração e suas palavras pareciam ecoar em minha mente. O que quer dizer com isso, vovó? Garanta que você mantenha o que acabei de dizer. Entendeu? Pedi, lutando para compreender o significado por trás de suas palavras enigmáticas. Sobrecarregada pela intensidade da situação, tudo o que pude fazer foi assentir em silêncio. Minha avó estava ciente de algo que eu não entendia completamente, e a sensação de desconforto crescia dentro de mim. Pouco depois, minha avó começou a falar lentamente, revelando uma verdade chocante que me deixou sem fôlego. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Chocada e alarmada, peguei meu telefone e liguei apressadamente para a polícia, incapaz de processar completamente a magnitude da revelação da minha avó. Vendo minha reação, minha avó pediu que eu esperasse e pediu para que eu lhe entregasse o telefone. Com o coração acelerado, obedeci, sem saber o que esperar a seguir. Minha avó segurou o telefone com firmeza, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que parecia penetrar minha alma. Com uma voz calma e decidida, ela começou a falar com a pessoa do outro lado da linha. Sua conversa era breve e direta, mas eu mal conseguia entender o que estava acontecendo. Enquanto ela falava, sua expressão facial permanecia séria, mas havia uma determinação em seus olhos que me deixava intrigada. Quando ela finalmente desligou o telefone, olhou para mim com uma mistura de compaixão e determinação. Clara, minha querida, eu sei que isso tudo pode ser difícil de entender, mas confie em mim, está tudo sob controle agora. Eu estava atordoada, tentando processar tudo o que havia acontecido. Vovó, o que acabou de acontecer? O que você fez? Ela me deu um sorriso tranquilizador. Às vezes, querida, as coisas não são como parecem. Você precisava saber a verdade, e agora, espero que possamos resolver isso juntas. Enquanto minha avó falava, senti uma onda de alívio me inundar. Apesar da confusão e da incerteza, havia uma sensação reconfortante de que tudo ficaria bem no final. Com a ajuda dela, eu poderia encontrar uma maneira de lidar com essa situação. Enquanto refletia sobre as palavras da minha avó, percebi que ela sempre esteve ao meu lado, me apoiando e guiando, mesmo nos momentos mais difíceis. Com sua sabedoria e força, eu sabia que poderia superar qualquer desafio que viesse pela frente. Com um sorriso grato, agradecia à minha avó por tudo o que ela havia feito por mim. E, juntas, enfrentaríamos o futuro com coragem e determinação, prontas para enfrentar o que quer que viesse em nosso caminho. Com o apoio da minha avó, senti-me mais confiante e determinada do que nunca. Juntas, começamos a traçar um plano para lidar com a situação em que nos encontrávamos. Eu sabia que tinha que confrontar Pedro e resolver as questões que haviam surgido. Decidi enfrentar Pedro diretamente e confrontá-lo sobre suas ações e o segredo que minha avó havia revelado. Não seria fácil, mas eu precisava de respostas e de uma resolução para essa situação. Quando Pedro chegou em casa naquela noite, eu o confrontei com as informações que havia descoberto. Sua expressão mudou rapidamente de surpresa para preocupação enquanto eu expunha tudo o que sabia. Ficamos cara a cara, enfrentando a verdade que havia sido escondida por tanto tempo. À medida que a conversa progredia, ficou claro que havia mais para nós resolvermos do que eu jamais poderia imaginar. No entanto, apesar dos desafios que enfrentaríamos, estávamos determinados a superá-los juntos. Com o apoio um do outro e o compromisso de enfrentar nossos problemas de frente, começamos a trabalhar em direção a um futuro melhor. Não seria fácil, mas com amor, comunicação e compreensão, sabíamos que poderíamos superar qualquer obstáculo que surgisse em nosso caminho. Enquanto olhávamos para o futuro com esperança e determinação, eu sabia que tinha minha avó ao meu lado, oferecendo seu amor,
sabedoria e apoio inabalável. Com ela como minha rocha, eu enfrentaria qualquer desafio que a vida lançasse em meu caminho. Juntas, estávamos prontas para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Confrontar Pedro sobre suas ações não foi fácil. À medida que a conversa se desenrolava, suas palavras eram uma mistura de desculpas e justificativas, mas eu podia sentir a tensão no ar. Então, finalmente, ele admitiu a verdade: ele havia estado envolvido em um caso extraconjugal. As palavras caíram sobre mim como um golpe, uma mistura de choque e tristeza inundando meu coração. Eu mal podia acreditar que o homem que eu amava, com quem construí uma vida, havia traído nossa confiança dessa maneira. Enquanto eu lutava para processar a magnitude da traição de Pedro, uma onda de emoções me inundou. Raiva, tristeza, decepção, tudo isso se misturou dentro de mim, deixando-me atordoada e confusa. No entanto, apesar da dor que sentia, uma parte de mim ainda ansiava por respostas. Por que Pedro havia feito isso? O que o levou a trair nossa confiança e compromisso um com o outro? Enquanto enfrentávamos a dura realidade de nossa situação, ficou claro que nosso casamento estava em uma encruzilhada. As decisões que tomássemos a partir daquele momento moldariam nosso futuro de maneiras que eu mal conseguia imaginar. Com o apoio da minha avó e minha determinação de seguir em frente, comecei a reavaliar o que queria para minha vida. Embora a traição de Pedro tenha abalado minha confiança nele, eu sabia que precisava tomar decisões com calma e clareza de pensamento. Enquanto navegávamos pelo turbilhão de emoções que se seguiram à revelação da traição, uma coisa ficou clara: eu não enfrentaria essa provação sozinha. Com minha avó ao meu lado e a força que encontrei dentro de mim, eu estava determinada a encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar desafios inimagináveis pelo caminho. Conforme os dias passavam, a dor da traição de Pedro apenas aumentava. Apesar de minhas tentativas de perdoá-lo e de reconstruir nosso relacionamento, a confiança que uma vez existiu entre nós estava irremediavelmente quebrada. Nossas conversas se tornaram tensas e distantes, e a presença de Pedro em casa era uma lembrança constante da traição que ele cometera. A cada olhar, cada palavra trocada, eu me via afundando ainda mais na dor e na desesperança. Apesar dos meus esforços desesperados para manter nosso casamento intacto, ficou claro que nosso amor não seria mais capaz de suportar o peso da traição de Pedro. Em um dia frio e sombrio, enfrentamos a realidade dolorosa de que nosso casamento havia chegado ao fim. A separação foi devastadora, deixando-nos ambos com cicatrizes emocionais que nunca seriam totalmente curadas. Eu me vi sozinha, enfrentando um futuro incerto sem o homem que uma vez amei com todo o meu coração. Enquanto olhava para trás, me perguntava se poderia ter feito algo diferente, se poderia ter evitado esse trágico desfecho. Mas no final das contas, a traição de Pedro havia lançado uma sombra sobre nosso relacionamento que nunca poderia ser dissipada. À medida que eu seguia em frente, carregava comigo as lembranças dolorosas do que poderia ter sido. O amor que uma vez nos uniu agora era apenas uma lembrança distante, uma história de tristeza e perda que eu carregaria comigo para sempre. Gostaram da história de Clara? Se você quiser nos contar sua história, comentem aqui nos comentários que entraremos em contato.